Olá! No vídeo de hoje, vou começar a comparar o modelo do mundo bíblico com o mundo em que vivemos, o mundo real. Recordo que isso faz parte de um estudo que fiz sobre onde moramos para testar o modelo do mundo segundo as Escrituras Sagradas. Lembro que essa pesquisa resultou na publicação do livro O Aquário de Deus, a verdade que esconderam de nós. O livro foi publicado no formato de e-book impresso. Caso tenha interesse em adquiri-lo, os links se encontram embaixo, na descrição deste vídeo. Aproveita e já verifique se está inscrito. Se não estiver, ajude o canal, inscreva-se. Se gostar deste vídeo, compartilhe, deixe o seu gostei e ative o sininho das notificações. Vamos para o vídeo. O mundo bíblico. Os fundamentos da terra e a aposta de Deus. Mas nada é encoberto, que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. No vídeo anterior, parte 5, apresentei a origem da vida segundo a Bíblia, e agora começo a comparar o modelo do mundo descrito na Bíblia com o mundo real. Bem, como você pode ver, o modelo é fechado. Isso significa que nenhuma pessoa pode sair dele, sendo assim, todas as atividades humanas acontecem dentro dele. À luz disso, está claro que nem tudo pode ser examinado nesse modelo, seja por questões de acesso ou por desafios do próprio Deus. No entanto, existem questões que podem ser investigadas para determinar se o modelo é ou não consistente com o mundo real. Portanto, começarei pelas partes que não podemos provar, mas apresentarei evidências de que elas existem. Nesse contexto, tomo os fundamentos da Terra como o primeiro objeto de análise. Começo essa avaliação com duas perguntas. Primeira, pode o homem sondar os pilares da Terra? Segunda, Deus concedeu ao homem essa permissão? Essas duas questões básicas merecem uma resposta. Pois bem, pelas palavras da ciência, essas perguntas não fazem sentido, porque o homem já as respondeu, pois com base nessas imagens do suposto planeta esférico, toda a composição da Terra já é conhecida. Bem, vou ignorar o formato da bola e me limitar às camadas e fazer perguntas. Isso é verdade? O interior da Terra tem essa formação? O homem foi capaz de chegar a esse nível de conhecimento? Existe alguma prova disso? Bom, a julgar por essa imagem, todas essas questões provavelmente já foram superadas. Mas não é bem assim, não dá para se enganar com imagens, principalmente essa. A teoria deve andar de mãos dadas com a prática, caso contrário não passa de fábula, e é exatamente isso que vou mostrar a você. O Poço Superprofundo de Kola foi um projeto científico da antiga União Soviética, localizado no extremo norte da Rússia europeia, perto da fronteira com a Finlândia, fazendo parte da região de Murmansk. O objetivo desse projeto era perfurar 15 quilômetros, vertical, no solo. A prospecção começou em maio de 1970 e a perfuração continuou por 22 anos. A obra foi interrompida em 1992 e o projeto cancelado em 1994. A proeza durou um total de 24 anos. Hoje, a antiga obra-prima foi abandonada, restando apenas um pequeno fragmento enferrujado, que foi aparafusado e fecha o buraco mais profundo feito pelo homem. A perfuração desse buraco não correu bem, aconteceram acidentes imprevistos, de modo que a profundidade máxima atingida nesse período foi de 12.262 metros, ou seja, 2.738 metros a menos do que o esperado. Segundo explicam, um dos alegados motivos para o abandono da perfuração foi um aumento de temperatura superior ao estimado, porque quando se esperava que a temperatura fosse de 100 graus Celsius, depararam-se com 180 graus Celsius, muito além do calculado. Então, diante dessa surpresa, refizeram os cálculos e chegaram à conclusão de que para atingir os 15.000 metros estipulados, enfrentariam uma temperatura de 300 graus Celsius, o que tornaria impossível o trabalho das brocas. Outro fator pouco discutido, mas muito importante, é que cientistas disseram que as rochas profundas agiam mais como plástico do que como pedras. A pressão no fundo desse poço é tão forte que as rochas se fecham prendendo a ferramenta de forma que o diâmetro embaixo é do tamanho de uma moeda. Por isso faço a seguinte pergunta:
Se eles não conseguiram prever a temperatura e o comportamento das rochas a 12.262 metros de profundidade, como delineiam as camadas e o núcleo da Terra de acordo com os belos desenhos do globo? É verdade que um empreendimento tão grande requer tecnologia, dinheiro, equipamentos etc., mas por mais que se adquira tudo isso, ainda não é possível explorar os fundamentos da Terra, porque Deus os fez imperscrutáveis. Portanto, todos os esforços nesse sentido são inúteis. Vou explicar. Você já deve ter ouvido falar do povo de Israel, dos judeus, dos hebreus da Bíblia, do povo de Israel hoje. Pois bem, durante o reinado do rei Nabucodonosor, que governou a Babilônia entre 605 a 562 a.C., a nação de Israel foi atacada por aquele governante e foi exilada na Babilônia. Nessa época, diante do poderio inexpugnável de Babilônia, pensava-se que estava decretado o fim de Israel, da nação que Deus havia tirado com mão forte do meio do Egito. Bem, nesse período havia um profeta chamado Jeremias, e através desse homem Deus reforçou a sua aliança com a nação de Israel, confirmando que o tratado ainda era válido por meio da seguinte declaração. Jeremias capítulo 31 versículo 37. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Essa palavra é muito forte, porque Deus garante ao profeta e ao povo de Israel que eles não serão apagados da face da terra, e como promessa ele dá uma condição, e nesse requisito ele revela a impossibilidade de investigação dos alicerces da terra. Verifique que Deus diz que se alguém tiver sucesso neste desafio, ele abandonará Israel, seu povo escolhido. Isso é tão forte que ele coloca sua palavra à prova de fogo porque está seguro de suas obras. Cabe lembrar que esse desafio, a aposta, continua de pé. Então, se alguém quiser destruir Israel e provar que Deus não é onipotente, basta esquadrinhar os alicerces da terra. Deixo aqui uma pergunta: será que a perfuração desse buraco não tinha esse propósito? Reflita. Finalizando esse vídeo, vou relembrar as duas questões do início, que foram: primeira, pode o homem sondar os pilares da terra? Segunda, Deus concedeu ao homem essa permissão? Bem, acredito que a resposta está muito clara, porque é óbvio que Deus não autorizou o homem a explorar os fundamentos da terra, portanto qualquer esforço nesse sentido é inútil. Nenhuma mentira vem da verdade. Muito obrigado por assistir este vídeo. Deus seja louvado!